Olá, alunos do Polo de Bela Vista. Aqui quem fala é o tutor Genivaldo e, como prometido, eu estou fazendo o nosso vídeo a respeito de programação modular. O que seria programação modular? Nada mais é do que a utilização de procedimentos e funções. Lembrando a vocês que procedimento é uma rotina que não retorna um valor e função é a rotina que retorna um valor. Eu dei o exemplo para vocês dos correios, né? Então, o procedimento seria a nossa carta sem aviso de recebimento e a nossa função seria a nossa carta com aviso de recebimento. Por quê? Porque toda vez que você posta uma carta no correio que tem aviso de recebimento, você vai receber um retorno dizendo quando chegou, quem foi a pessoa que recebeu. Então, vamos aqui para a prática. Aqui nós temos aqui a sintaxe. Qual que é a estrutura da escrita de um procedimento e de uma função? A função, gente, como ela sempre vai retornar algum valor, ela tem que ter um tipo. É um tipo de retorno. Seria o quê? Seria o real, seria um tipo, por exemplo, inteiro ou literal. Então, a sintaxe dela é essa, ó. A palavra função, o nome que você vai dar para a sua função, os parâmetros que você vai passar. Parâmetros, para quem não sabe, nada mais é do que variáveis. Você vai declarar variáveis aqui neste espaço. E aqui o tipo de retorno, quer dizer, o tipo da sua função. O que ela vai retornar. Logo abaixo você tem aqui a parte de declaração das variáveis, o declare, onde você colocará suas variáveis locais, as variáveis que serão visíveis apenas dentro da função. Logo aqui é o início. E a implementação do seu código e o fim da função. Aqui dentro, gente, essa estrutura é basicamente a mesma estrutura do nosso programa normal. A mesma estrutura, ela tem um início e tem um final. E aqui dentro você faz toda a sua declaração. Eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Eu acredito que vai ficar um pouco mais fácil. Já o procedimento, ou a sintaxe do procedimento aqui, ó, ele não tem um tipo de retorno, ó. Tá vendo aqui? A diferença é basicamente essa, ele não tem um tipo de retorno, e aqui no início, ó, você começa com a palavra procedimento. Procedimento, aqui dentro, o nome que vocês vão dar para o procedimento, os parâmetros que você vai passar para o procedimento, que nada mais são do que as variáveis, né? Como eu havia dito. Aqui, ó, a estrutura declare, onde você vai criar as variáveis locais do seu procedimento, o início, todo o código do seu algoritmo e o fim procedimento, para saber que aqui está encerrando o seu procedimento. O escopo do nosso procedimento, né, as variáveis declaradas dentro do bloco, só são visíveis dentro do bloco, como eu já havia dito. Tanto dentro da nossa função, quanto dentro do nosso procedimento. E nós temos duas formas de passar parâmetros tanto para a nossa função, quanto para o nosso procedimento. Quais são elas? Por valor, as variáveis passadas para o procedimento ou a função não terão seus valores alterados após a execução do procedimento ou da função. O que quer dizer isso? Se você passar um valor para a sua função ou para o seu procedimento, mas você fazendo essa passagem por valor, esse dado não será alterado no programa chamador da sua função. Já se você fizer uma passagem por referência, quando você fizer a alteração desse valor, ele vai ser alterado também no programa que chamou a função ou o procedimento. Vou demonstrar isso para vocês. Aqui nós temos um exemplo, ó. Tudo que estava sendo dito anteriormente, agora nós vamos demonstrar aqui, ó, o nome aqui, ó, procedimento. Esse aqui, ó, é o nome do nosso procedimento. E aqui dentro nós temos o que? O parâmetro, que é o que? Uma variável do tipo literal, como vocês podem ver aqui. Aqui tem o início. Então eu não estou fazendo o declare porque eu já tenho a minha variável aqui, início. N recebe o que? Luiz. Ela é do tipo literal, então está recebendo o nome Luiz. Escreva nome dentro do procedimento, N. Vai escrever o que vai ser escrito aqui para o usuário. Vai ser escrito Luiz. E aqui fim do procedimento. Aí aqui embaixo, olha bem como é que funciona. Aqui você declara, vai ser chamado pelo seu programa principal. Aqui embaixo é o seu programa principal. Ó, algoritmo mostra nome. Ó, declare, nome é uma variável do tipo literal, está sendo declarado aqui, ó, início. Escreva qual é o seu nome. Ó, o usuário vai entrar com o nome dele. Mandei limpar a tela simplesmente. E aqui, ó, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou chamando o meu procedimento. Nota que esse nome aqui, ó, é o mesmo nome do meu procedimento. E passando aqui dentro o parâmetro para ele. Qual que é o parâmetro? Eu estou passando a variável nome.
receber um nome que foi informado pelo usuário aqui, ó. Eu estou chamando o procedimento e colocando aqui dentro a variável nome. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu estou chamando a variável nome, né? Olha só o que acontece. Quando eu fizer isso, o meu procedimento vai receber o quê? O nome. O que está dentro do nome. Se for João, ele vai receber João aqui. E o que vai acontecer? Ó? A minha variável n, que agora está com o João guardado, vai receber a palavra Luiz. E eu vou mandar escrever aqui. Ó. O que vai acontecer? A variável n vai estar a palavra Luiz agora. Então vai ser escrito na tela Luiz. E aqui no meu programa principal eu mando escrever o quê? Após a execução do procedimento, eu mando escrever de novo o nome. E o que eu tenho guardado no nome? É João, que o meu usuário entrou com João. Então, a hora que eu mandar escrever aqui no meu programa principal, vai ser escrito João. Só que o meu procedimento vai escrever o quê? Luiz. Fim do algoritmo. Aí eu vou demonstrar para vocês agora. Essa aqui foi uma passagem por valor. Agora, a passagem por referência. Olha o que acontece. O mesmo código, só que ele vai mudar. Olha só. Aqui eu estou fazendo a mesma declaração. A única diferença é aqui, ó, a palavra var. Essa palavra quer dizer para o nosso procedimento que o que vai ser passado para ele, vai ser por referência. Então, olha só o que vai acontecer. O nosso procedimento continua sendo normal. Aqui nós temos o algoritmo, né? E aí eu faço o mesmo procedimento. Início, declarei minha variável e escreva qual é o seu nome. O usuário vai entrar com o nome dele. Leia a variável nome. Vamos supor que ele entre com Maria. Então, dentro da variável nome, agora nós temos a palavra Maria. Chamo outra vez aqui, ó. Estou chamando o procedimento e estou passando quem? A variável nome, que tem o que guardado? Tem Maria. Então, eu passei Maria para o meu procedimento. Então, aqui dentro, ó, N, que agora vale o que? Maria, recebe Luiz. Olha só o que vai acontecer. Escreva o quê? O nome dentro do procedimento, que é o que agora? Luiz. Escreveu Luiz, normalmente. Só que aqui, no nosso programa que chamou o nosso procedimento, foi passado o quê? Maria. Como foi passado por referência, N, que agora está interligado com a variável nome, recebeu o quê? Luiz. Então, aqui dentro agora, essa palavra não vale mais Maria, ela vale o quê? Luiz. Porque o que foi feito aqui, refletiu aqui no programa principal. A hora que eu mandar escrever aqui, vai escrever o quê? A palavra Maria. Maria não, Luiz. E não mais Maria. Por quê? Porque aqui no procedimento, esse nome foi trocado. O nome Maria foi trocado pelo nome Luiz. Eu vou demonstrar isso para vocês agora, fazendo um algoritmo aqui. Eu acredito que vai ser um pouco mais fácil para vocês entenderem. Agora nós temos aqui um problema para ser resolvido. Ó, faça um algoritmo que utilize um procedimento para somar dois números. Então tá. Qual que é as variáveis que nós vamos precisar? Primeiro nós temos que criar o quê? Um procedimento, é o que ele está pedindo. Então, procedimento, né? É isso. Somar números. Esse vai ser o nome do nosso procedimento. Aqui dentro eu abro parênteses e eu vou criar as variáveis que vão receber esses números. Então, eu vou ter número 1, que vai ser do tipo inteiro, vírgula, número 2, também inteiro. E vou fechar o parênteses. Então, aqui dentro agora nós vamos ter o que? O corpo do nosso procedimento. Início. O que vai acontecer? Vamos lá. Escreva. Estamos somando os dois números, né? Só para dar uma mensagem para o nosso usuário. E aqui, escreva número 1 mais número 2. Declaramos aqui o que? O nosso procedimento. Ó, está recebendo os dois números aqui, e aqui embaixo ele já está escrevendo o valor da soma dos dois números. É o que está pedindo aqui no nosso problema. E agora nós vamos declarar o nosso código principal. Então vamos lá. Algoritmo
números, vai ser o nome do nosso algoritmo. Vou colocar um nome para ele aqui. Logo aqui embaixo, um declare num1, num2, de que tipo? Inteiro. Tipo inteiro. E aqui, início. Vamos começar o nosso algoritmo, então. Dá um tab aqui para ficar um pouco mais inteligível, né? Vamos fazer aqui um escreva. Somados. Aí eu vou fazer aqui um leia agora, né? Leia o que? Num 1, opa, tem que ser igual num 1, num 2. Agora é que são elas, né? Como é que eu vou enviar esses dois números para serem somados e escritos no nosso procedimento? Eu vou colocar o nome do nosso procedimento, somar números. Deixa eu ver aqui, somar números. E aqui dentro eu vou colocar o que? Num 1, num 2. Simplesmente isso. Feito isso, o nosso programa principal aqui estará chamando quem? Estará chamando o nosso procedimento e passando os dois números que eu não sei quais são, que foram informados pelo nosso usuário. Escreva, vamos fazer aqui, fim, algoritmo. E aqui, fim, algoritmo. Está pronto o nosso código. Agora eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo. Ó, aqui nós temos um problema que pede para que nós criemos um algoritmo que utilize o quê? Um procedimento para somar dois números. Então foi criado aqui, ó. Esse aqui é o nosso procedimento. Eu chamei ele de somar números e criei dois parâmetros para ele. O parâmetro número 1, que é do tipo inteiro, e o número 2, que é do tipo inteiro também. Início, que é o início do nosso procedimento, escreva. Estamos somando os dois números. Só uma mensagem para o nosso usuário, dentro do procedimento. E aqui escreva número 1 mais número 2. Fim do procedimento. E aqui embaixo no programa principal eu fiz o quê? Criei duas variáveis chamadas num1 e num2. O início do nosso algoritmo, e aqui eu coloquei uma mensagem para o nosso usuário. Ele vai entrar com dois números que eu não sei quais são. E aí eu chamei o procedimento passando o quê? Os dois números para ele, por valor. Estou passando por valor. Olha só, como eu passei por valor, olha só o que acontece. Quando eu passo por valor, ele vai receber os números aqui. E se ele fizer qualquer mudança, não vai surtir efeito aqui no programa principal. Então, ele vai fazer o quê? Vai somar os dois números e já vai escrever na tela para o usuário. E aqui eu escrevi fim do algoritmo, só para informar o nosso usuário o que está acontecendo. Agora, vamos lá. Vamos supor que eu estivesse passando esses números por referência. Vamos lá. Então, qual que é a palavrinha mágica que nós teríamos que ter aqui? A palavra var. Var, número 1, inteiro, e número 2 é inteiro também. Mas eu vou passar por referência só o primeiro parâmetro, que vai ser o número 1, então. Vamos pintar ele de vermelho, só para destacar, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou fazer diferente aqui. Ó. Vou fazer aqui agora número 1 vai estar recebendo 20, né? Só para que vocês entendam. E aí eu vou mandar aqui, além de escrever fim do algoritmo, escrever vírgula num 1. Olha só o que vai acontecer. Então, o nosso algoritmo é o mesmo. Eu só fiz algumas mudanças aqui para que vocês entendam. Aí, aqui o meu usuário vai informar os dois números normalmente. Eu vou chamar o meu procedimento passando quem? Num 1 e num 2. Olha só. Aqui em cima, num 1 vai ser recebido por número que está sendo passado por
referência. E número 2 vai ser recebido, não vai sofrer nenhuma modificação no programa principal. Por quê? Porque ela está sendo passada por valor e esta aqui por referência. Então, quando eu chamei e passei os valores, número 1 e número 2 foram somados e escrito na tela. Tudo bem. Só que antes de eu terminar o meu procedimento, eu falei que número 1 está recebendo 20. Então, gente, aqui embaixo, quando eu mandar escrever fim algoritmo no 1, quanto vai estar valendo no 1? Vai estar valendo o número 20. Por que vai estar valendo o número 20? Porque eu passei ele por referência e eu mudei ele aqui no procedimento. Então, isto surte efeito aqui no programa principal, que foi quem chamou. Se eu mandar escrever num 2 aqui, ele não vai ter mudado. Por quê? Porque eu passei ele por valor. Não passei ele por referência. Eu não passei a referência dele, o endereço dele. Então, se eu fizer qualquer mudança em número 2 aqui, não vai surtir efeito nenhum em num 1 e num 2 aqui no programa principal, que foi o programa que chamou ele. Agora, vamos supor que isso aqui fosse feito com função. Utilize o quê? Uma função, então. Uma função. Vou até mudar aqui, ó. Função. Vamos falar que o nosso problema estava pedindo para que fosse construído com função. Isso aqui. Então, o que vai mudar aqui? Vamos tirar isso aqui, que é a referência. E aqui nós vamos colocar a palavra função. A diferença entre procedimento e função é que função tem que ter um tipo do quê? De retorno. Então eu vou falar que o tipo que vai ser retornado é do tipo real. Real. Então olha aqui o que vai acontecer agora, gente. Ó, existe uma palavra mágica chamada return. Então agora, em vez de mandar escrever aqui, eu vou fazer aqui, ó, return número 1 mais número 2. Vou apagar essa linha aqui, que era quando a gente estava usando fim, função, tá? E aqui embaixo, na hora que o nosso algoritmo está chamando aqui, ó, num 2, leia, normal. Agora eu vou chamar quem? Eu estou chamando a função. E estou passando num 1, num 2. E aqui, ó, vou apagar isso aqui e vou mandar fazer o quê? Escreva a função. Eu estou chamando a função. Olha só o que acontece. Por quê? Porque a minha função vai retornar o quê? Um tipo real. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar a soma de número 1 mais número 2. Vai retornar onde? No corpo da minha função. Porque a minha função ela é do tipo real. Então ela nada mais é do que uma variável. Então a hora que eu fazer escreva soma números, passando número 1 e num 2, automaticamente essa soma vai ser feita aqui na nossa função. E o valor vai retornar aqui, ó, no corpo da função. Então, a hora que eu mandar escrever, já vai escrever diretamente a soma. Por quê? Porque eu chamei a função e ela retorna alguma coisa, e nesse caso ela está retornando o quê? A soma dos dois números. Então, a hora que eu mandar escrever chamando ela, automaticamente já vai escrever os dois números. É o que vai aparecer para o nosso usuário, a soma dos dois números. Ah, e se eu estivesse passando esses valores por referência? Iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com a função. Se eu fizer alguma mudança nesses valores aqui, eles vão surtir efeito aqui dentro do programa chamador, do programa principal. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar da forma mais fácil possível. Mas se restou alguma dúvida ainda, vocês podem me enviar a dúvida de vocês que eu estarei esclarecendo.